Olá, seja bem-vindo ao MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, feito em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar aqui sobre o desastre de Mariana. Esse desastre aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, ou seja, já são quase 7 anos que se busca a reparação para as vítimas, milhares de vítimas aqui no Espírito Santo. Hoje nós vamos conversar aqui com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a promotora de justiça Elaine Costa de Lima. Promotora, seja muito bem-vinda. Doutora, faz quase 7 anos aí que houve o rompimento da barragem de Mariana. O que foi esse desastre? O que causou isso para o Espírito Santo e para os capixabas? Rubem, esse desastre foi o rompimento da barragem que era operada pela Samarco, que ela se localizava em Mariana, e ela acabou desaguando mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito nos córregos e afluentes que acabaram chegando no Rio Doce. Essa lama tóxica percorreu mais de 660 quilômetros dentro do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo até desaguar em nossa foz, em Regência, atingindo então o nosso litoral e acabando então contaminando também a nossa costa. Esse desastre ocasionou 19 mortes, então foram 19 vidas perdidas. Foram várias cidades, distritos completamente destruídos, como Bento Rodrigues, outros distritos parcialmente destruídos. A gente teve um impacto na vida das pessoas que perderam seu modo de vida, sua atividade econômica, que era relacionada ao rio. A gente tivemos também o interrompimento do abastecimento de água em várias cidades que eram abastecidas pela água do Rio Doce, além do desastre no nosso meio ambiente. O rio praticamente morreu. Hoje ele tenta se recuperar. Tem estudos apontando atualmente que em Minas Gerais 70% das espécies são exóticas, ou seja, não são espécies nativas do rio. Então a gente teve um impacto na fauna, a gente teve um impacto na vegetação, porque foram mais de 240 hectares de Mata Atlântica destruídas com o desastre. A gente teve um impacto na qualidade da água, que a turbidez da água ficou muito alta e hoje a gente verifica níveis elevados de metais. Ainda hoje existe esse problema? Ainda hoje, dependendo da época do ano, se chove ou se está seco, em vários pontos ainda se verificam essas alterações de valores, Atualmente há um monitoramento da qualidade da água em diversos pontos do Rio Doce e os estados conseguem acompanhar muito de perto o nível de contaminação em cada um desses pontos. E, infelizmente, em alguns locais ainda se verifica. Doutora, a gente está falando aí de quantos municípios atingidos aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo, a gente tem hoje uma conta de 11 municípios. 4 deles estão localizados diretamente na calha do Rio Doce, que são municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Colatina e Linhares. 5 desses municípios na nossa região costeira, que é Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, Fundão e parte da Serra. 2 municípios que foram impactados indiretamente, posteriormente, que é o município de Anchieta, que teve um impacto social e econômico muito grande com o fechamento das plantas industriais da Samarco, e o município de Soretama, que foi atingido também posteriormente com extravasamento numa enchente, houve extravasamento do rio e que acabou também contaminando as suas terras. Além, que a gente não podemos desconsiderar, o impacto no estado do Espírito Santo, que teve uma perda de PIB muito significativa. Por conta do fechamento da Samarco? Por conta do fechamento da Samarco. Agora, doutora, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo criou um grupo para atuação exatamente com foco no Rio Doce, na recuperação do Rio Doce. A senhora é coordenadora desse grupo. Como é que funciona? O que pretende o Ministério Público com esse grupo? O desastre foi em 2015, logo em 2016 o Ministério Público já instituiu esse grupo de trabalho de recuperação do Rio Doce, que ele tem uma coordenação
e ele também, todos os promotores nesses 11 municípios também fazem parte, continuam sendo os promotores naturais e continuam tendo suas atribuições originárias para atuar. Então, estamos falando de uma média de 24 promotores. A gente está falando de promotores do meio ambiente, promotores da assistência social, promotores da saúde, promotores da educação, promotores, inclusive, também de curadoria de fundações, porque atualmente todas as medidas reparatórias são executadas por uma fundação, que é a Fundação Renova. Então, a gente também tem essa promotoria de Linhares também envolvida, que é onde a Fundação Renova tem uma filial. Então, o grupo de trabalho hoje, ele é um órgão onde ocorrem as ações estratégicas para acompanhar com o objetivo de alcançar a reparação integral no território capixaba decorrente desse desastre. A reparação para as vítimas, que foram aqui no território capixaba, se considerarmos, né, todos esses 11 municípios envolvidos, mais de 1 milhão de pessoas, e a reparação também ambiental, que são danos, inclusive, desconhecidos ainda, alguns deles, né? E como é que é o trabalho do Ministério Público? Como é que o Ministério Público se encaixa nessa situação do Rio Doce? O papel do Ministério Público é o que incumbe a Constituição Federal, que é a defesa dos direitos sociais, coletivos e direitos individuais indisponíveis. Então, o que o Ministério Público busca, todo o trabalho dele é voltado para buscar a reparação integral do desastre, reparação ambiental e reparação das vítimas, também de todos os prejuízos que as vítimas sofreram em relação a esse desastre. E como é que funciona esse mecanismo de reparação, doutora? Logo em 2016 foi assinado um termo de ajuste de conduta chamado TETAC, que foi assinado entre as empresas Vale, Samarco e BHP, e assinado também com os estados de Minas Gerais, estado do Espírito Santo e a União, em que se organizou essa forma de reparação. Se instituiu, então, se deliberou, né, que a Fundação Renova seria, então, a executora de 42 programas que alcançariam, em tese, uma reparação. Também se instituiu... Nas diferentes áreas, a reparação aconteceria na área de meio ambiente, de saúde? Os 42 programas são divididos em programas socioeconômicos e socioambientais. Perfeito. Então, abrange, de fato, deveria abranger, né, todas as áreas. Porque, infelizmente, hoje, após 7 anos, a gente verifica que esses 42 programas ainda são insuficientes para alcançar, de fato, a reparação integral. Mas, desde lá de trás, em 2016, quando foi idealizado essa forma de reparação, já se sabia que ajustes iam ser necessários, né? Então, eram programas, inicialmente, era o mínimo que deveria ter sido executado, né? Complementos a gente já sabia que ocorreriam. Então, isso foi em 2016. Em 2018, foi firmado novamente, agora com a parceria, com a participação das instituições de justiça, um TAC-Gov, onde houve uma reformulação dessa governança. O que é um TAC-Gov, doutora? Só para a gente esclarecer quem está assistindo. É um termo de ajuste de conduta sobre a governança. Uhum. Então, a gente apelidou, né, de TAC-Gov. No caso, a gente fala muito em siglas, né? Uhum. É o TETAC, é o TAC-Gov. Numa linha do tempo, quando a gente vai vendo os marcos desses 7 anos e dos institutos e dos avanços que a gente teve, a gente acaba tendo esses instrumentos legais, né, que foi um termo de ajuste de conduta, que acaba norteando as ações, né, de todos os entes, inclusive dos entes privados. Doutora, a gente está falando aí das ações do Ministério Público ao longo desse tempo, desde 2015. O que a gente pode ter como marcos dessas ações do Ministério Público? Desde o dia 1, o Ministério Público do Espírito Santo trabalha incessantemente para garantir as ações necessárias em busca dessa reparação. Inclusive reuniões até de madrugada, logo quando ocorreu o desastre, com a participação do Procurador-Geral de Justiça, foram realizadas dentro do Ministério Público. Então, hoje,
o Ministério Público, junto com outras instituições de justiça, porque a gente está falando de 6 instituições de justiça envolvidas no caso. Tem o Ministério Público do Espírito Santo, o Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público da União Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria do Espírito Santo e Defensoria de Minas Gerais. Essas 6 instituições, hoje, elas trabalham de uma forma cooperativa. Então, seja através de ações judiciais, ações civis públicas que já foram ajuizadas, notificações recomendatórias, termos de ajuste de conduta, inúmeros desses instrumentos legais já foram implementados por todas as instituições de justiça, né, buscando solucionar determinadas situações e o todo. As vítimas já estão recebendo, doutora? Como é que está essa situação das vítimas? Rubem, é uma luta incessante também. As vítimas... Desde o rompimento, foi se estabelecido que a Fundação Renova tinha uns sistemas que ela deveria estar indenizando as vítimas. Então, existem os sistemas que já foram inicialmente previstos, que tinha o programa de indenização mediada, o auxílio transitório, o auxílio financeiro emergencial, né, lucros cessantes. Existem vários tipos de indenizações que já foram inicialmente previstas nesse primeiro acordo. Também hoje existe a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que se tornou a vara universal, praticamente, para julgar todas as ações relacionadas ao Rio Doce. Ela também estabeleceu um novo sistema, um sistema simplificado de indenização que chama Novel. Então, hoje, as vítimas elas têm algumas portas para alcançar as indenizações, mas infelizmente ainda a gente verifica muitas dificuldades das vítimas, mesmo 7 anos depois, de garantirem os seus direitos e terem de fato a sua reparação integral. Perfeito, doutora. Agora, o Ministério Público, ele tem encontrado dificuldades para conseguir essa reparação, para efetivar essa reparação? Rubem, o caso por si só é muito complexo, é um caso sem precedentes, em que a história fático-jurídica nacional não se debruçou e não encontrou ainda nenhum paradigma. Então, são inúmeras as dificuldades. Espírito Santo, uma das dificuldades que a gente verifica é esse deslocamento da competência das ações que hoje, né, a gente busca, elas todas correm na Justiça Federal de Minas Gerais, ou seja, afastada do local do dano, afastada da realidade, da aproximação das vítimas. Então, para o Estado do Espírito Santo, para o Ministério Público, é um dificultador ter esse deslocamento da competência, a centralização de todas as ações judiciais fora do território capixaba. Estamos falando de um caso complexo em que 9 instituições públicas estão de um lado, do outro lado ainda tem 3 empresas, mais uma fundação, que é uma pessoa jurídica de direito privado também, que foi criada. Então, estamos falando de 4 pessoas jurídicas de direito privado, que estão também atuando. Então, é uma engrenagem já muito complicada de funcionar, porque as competências administrativas de cada ente público precisam ser preservadas. A gente tem as dificuldades de não encontrar hoje ferramentas dentro do ordenamento jurídico, ferramentas disponíveis para alcançar essa dificuldade, essa complexidade do caso. Estamos falando de dificuldade de desconhecimento dos danos, né? De desconhecimento no impacto da saúde das pessoas, de desconhecimento dos danos ambientais propriamente dito. A cada nova enchente, Rubem, que ocorre, como ocorreu agora em janeiro de 2022, novas áreas são atingidas com o revolvimento do rejeito, o revolvimento do rio, novas áreas são atingidas. E antes, as águas do rio que vinham para fertilizar o solo, hoje elas vêm para contaminar e com toda a toxicidade, né, do rejeito o solo. Então não se consegue mais plantar, não se consegue mais criar animais. E por estudos que existem até pelo Instituto Lactec, que foi realizado, no prazo de 100 anos, essa área inicialmente atingida,
ela dobraria de tamanho. Doutora, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a TV Assembleia. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a promotora de justiça Elaine Costa de Lima, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce, o GTRD, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Doutora, nós estávamos falando no outro bloco sobre essas entidades, sobre esse trabalho de reparação. Quais são essas entidades e como é que está a evolução disso? São 9 instituições públicas, entes públicos que trabalham, né, no caso. A gente está falando, Rubem, de 3 ministérios públicos, Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal. 3 defensorias públicas envolvidas, Defensoria do Espírito Santo, Defensoria Pública de Minas, Defensoria Pública da União. Estamos falando também de impacto em 3 entes federados, Estado do Espírito Santo, Estado de Minas Gerais e União. Do outro lado, estamos falando de 3 empresas. Estamos falando da Samarco, que era controlada pela Vale e pela BHP Billiton Brasil, e estamos falando também da Fundação Renova, que foi instituída para executar as medidas reparatórias desse desastre. Doutora, e o que são essas rodadas de negociação? Senta todo mundo na mesa e se discute? Como é que funciona isso? Rubem, dentro do processo, dentro dos termos de ajuste de conduta que foram assinados no caso, já havia uma previsão de uma necessidade de se rever os programas, se rever os acordos que já tinham sido feitos. Então, desde 2018 já havia essa programação de que sentaria-se novamente para conversar o que precisava ser aprimorado. E o juiz, então, da 12ª Vara Federal, ele solicitou ao Conselho Nacional de Justiça um apoio para promover essa mediação. Então, atualmente, o CNJ, sobre a orientação, sobre um pedido, atendendo até um pedido do próprio presidente do STF, o ministro Fux, o CNJ, então, assumiu essa mediação e, atualmente, estão ocorrendo a necessidade, estão ocorrendo essas reuniões da repactuação no âmbito do CNJ. Já fizemos 9 rodadas de negociação. Ao mesmo tempo, já foram feitas também 5 audiências públicas pelo CNJ, 3 audiências virtuais e 2 audiências realizadas em loco, uma no estado do Espírito Santo e uma realizada no estado de Minas Gerais. Como são essas audiências públicas, doutora? As audiências públicas, as virtuais, ela tinha uma parte delas para ouvir especialistas da sociedade civil em geral, e uma parte foi destinada à oitiva de cada um dos atingidos que gostariam de se manifestar. Estavam presentes, todas as instituições de justiça, as defensorias, ministérios públicos, e o próprio conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que é o Luiz Fernando Bandeira de Mello. Ele também estava presente nessas audiências públicas. As presenciais, da mesma forma, foram realizadas visitas técnicas nos 2 estados, com a presença do conselheiro e com a presença de nós, instituições de justiça. Eu estive pessoalmente em Colatina, estivemos pessoalmente em Regência, em Degredo. A senhora esteve lá pisando na lama. Literalmente. Estive na beira do rio, algumas propriedades até hoje estão intocadas pelos seus proprietários, eles só fizeram um cercamento da área e eles nos apresentaram essa área ainda como, com a presença visível do rejeito nessas propriedades e na beira do rio, atravessamos o rio de barco. Então, a gente teve esse contato bem próximo com a realidade atual da população que sofreu muito e sofre ainda com esse desastre. Agora, doutora, voltando um pouquinho aí nessas rodadas de repactuação, qual o papel do Ministério Público do Estado do Espírito Santo? Assim como todas as instituições de justiça, estamos buscando ali a melhor forma de, hoje, aprimorar o processo de reparação desses danos que estão sendo executados.
a gente vemos que após 7 anos, poucos avanços foram concretizados. O desenho que se criou tem uma morosidade, uma complexidade muito grande, tem uma ineficiência grande da Fundação Renova na execução dessas medidas. Muitas delas conversam muito com políticas públicas, então a gente acabou fazendo uma privatização das ações reparatórias e que hoje a gente vê muito claramente que não funcionam. Então, o papel hoje é a gente ver qual é a melhor forma de se adequar a essas medidas, né? Com o olhar específico das pessoas atingidas. Então, assim, buscar de fato a reparação, né? Que as pessoas de fato recebam o sofrimento, né? E recebam as perdas econômicas que elas experimentaram e que o meio ambiente, principalmente a qualidade da água. Porque quando a gente fala da qualidade da água do Rio Doce, acaba envolvendo todas as ações necessárias tão interligadas a essa qualidade da água. A qualidade da água a gente vai melhorar a saúde, vai ter impacto na atividade econômica dessas pessoas, que hoje estão impossibilitadas, muitas delas, né, de atuar pela contaminação. A gente vai falar numa melhoria do saneamento básico, a gente tem que falar ali na recuperação florestal, né, a recuperação de APPs, recuperação de nascentes. Então, são inúmeras ações concatenadas que precisam ir sendo observadas. Doutora, agora quem são essas pessoas que realmente têm direito a essa reparação? É um leque grande, Rubem, de pessoas que foram de fato impactadas. A grande maioria delas tinham suas atividades ligadas às águas do Rio Doce. Então a gente está falando de pescadores profissionais, pescadores artesanais, pescadores de subsistência, a gente está falando de lavadeiras, a gente está falando de artesãos, a gente está falando de areieiros, a gente está falando de uma cadeia de agricultores, que também foram muito impactados. Então, a gente está falando de uma cadeia econômica que se desenvolvia com base no seu relacionamento com o rio. E aí, que tiveram não só esse impacto no seu sustento, a gente vê também que teve um impacto muito grande no modo de vida dessas pessoas, porque elas tinham na perspectiva dela de toda uma ligação cultural e religiosa que era vinculada ao seu relacionamento com o rio e que hoje está muito prejudicada e, em muitos casos, até inviabilizada. A senhora esteve lá, em loco. Como que a senhora vê essas pessoas hoje? Qual a situação delas hoje? Ainda é muito triste. A gente vê um aumento muito grande no impacto na saúde mental das pessoas. Já tem estudos falando, Rubem, do aumento da violência doméstica, das pessoas atingidas. A gente verificou também todo esse processo que foi realizado pela Fundação Renova, uma discriminação, né, das mulheres. Foi uma violência de gênero também muito grande, porque a Renova fazia um cadastro exclusivo e considerava exclusivamente o homem como o chefe da família, desconsiderando o papel da esposa, que muitas das vezes trabalhava também, né, agregando a renda da família, trabalhava em parceria, e ela foi alijada desse processo. Então, a gente fala de inúmeras situações que ocasionaram hoje, que ocasionam ainda hoje grande sofrimento e uma grande conflituosidade no território, porque a gente vê que muitas pessoas já receberam suas indenizações, outras não receberam indenizações ainda. Então, a gente vê até esse tipo de situação, né, que acaba desagregando ainda mais o território, que não consegue permanecer unido. Atualmente se quer assessorias técnicas, que foi uma das lutas muito grandes dos ministérios públicos, né, para a instalação de assessorias técnicas independentes no território. Aqui no Espírito Santo a gente não conseguiu implementar, então acaba que as pessoas atingidas ficaram de fato muito solitárias e muito ausentes, enfraquecidas de informações nesse processo. As pessoas estão desamparadas, né, doutora? Agora, existem ainda pessoas que estão fora dessa lista da Renova ou que podem, de alguma forma, reivindicar esse direito à reparação? Existem, Rubem, mais de 60 mil cadastros só aqui no Espírito Santo, que ainda depende de avaliação da Fundação Renova
para verificar se essas pessoas têm direito ou não. Essas pessoas já se inscreveram em programas e ainda não foram, essas fichas, essas avaliações ainda não foram definitivamente apreciadas pela Fundação Renova. Então, existe ainda uma expectativa de um aumento, né, de pessoas que ainda esperam receber as suas indenizações e que fazem jus a essa indenização. Porque, de alguma forma, foram impactadas indiretamente, é isso? Muitas diretamente, né? Diretamente pelo desastre. E existe um rol de documentos, são balizas para a pessoa comprovar que de fato que foi impactada. Então já tem um sistema criado para isso, em que são juntados esses documentos e que há essa avaliação. Agora, doutora, quais são os próximos passos do Ministério Público em relação a essa reparação das vítimas aí desse desastre mariano? Atualmente, Rubem, estamos nesse processo da repactuação, dessa negociação. O Espírito Santo, exclusivamente, né, através do Ministério Público do Espírito Santo, eu, que estou representando o grupo de trabalho de recuperação do Rio Doce, já participei de mais de 243 reuniões específicas dessa questão da repactuação. Então, dentro desse processo de negociação, que é regido por uma sigilosidade, né, uma confidencialidade, temos expectativas de aprimorar, simplificar e agilizar todas as medidas reparatórias, sejam socioambientais, sejam as medidas socioeconômicas. E aí incluindo, sim, né, com toda certeza e com prioridade, os direitos das vítimas. A gente está falando aí de um espectro bastante grande aí, né? Porque são várias as áreas que foram impactadas por isso, não é isso? Várias as áreas. A gente está falando de dano ao meio ambiente propriamente dito, a gente está falando dano à vida das pessoas, ao modo de vida das pessoas. Então a gente está falando, incluindo aí assistência social, a gente está falando de danos à saúde, à educação. Então a gente tem uma gama de direitos sociais e coletivos que foram diretamente impactados com a lama. Bom, é isso. Infelizmente, a situação ainda é bastante difícil, principalmente para essas vítimas, né, do desastre de Mariana. E o nosso MP com você está terminando. Agradecemos aí a presença da promotora de justiça, a doutora Elaine Costa de Lima, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce. Esse grupo, GTRD, é do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutora, pela presença. Eu que agradeço. O MP com você fica por aqui e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!